tarde. Creio que já tenho som. Boa tarde a todos. Estamos aqui, bem-vindos ao painel de Novos Talentos Digitais, onde, de entre vários temas, vamos descobrir como é que todos podemos ficar ricos com o digital. Portanto, é desde logo uma sessão que será muito profícua e no final sairemos todos em direção ao YouTube mais próximo e ao blog mais próximo. Muito obrigado aos meus convidados, que vou passar a apresentar, e obrigado a todos também que tiraram este bocadinho precioso sempre das vossas vidas atarefadas para se juntarem a nós nesta sessão. Vou passar a apresentar aqui da minha direita para a esquerda Sandra Álvares Batista, diretora-geral da PhD, agência de meios do grupo Omnicom, coautora do livro, entre parênteses, de sucesso, Ser Blogger, e docente nas pós-graduações de marketing digital do ISEC e do ISCTE. Bem-vinda, Sandra. Obrigada. O Ant, também conhecido pelos amigos mais próximos como Paulo Borges, em 24 horas foi o português que mais visualizações alcançou com uma música no YouTube, 1 milhão, mas já soma 5 milhões desde ontem, eu fui confirmar, eram 5 milhões e 40 e qualquer coisa, e ele não é músico. Depois da casa da TVI na Venda do Pinheiro, partilha a segunda casa mais famosa no país, com mais youtubers, e ainda ninguém descobriu quem é que deles passa a roupa a ferro. Além de youtuber, já escreveu um livro que vai na 11ª edição. Bem-vindo, Ant. Obrigado. Inês Mendes da Silva, CEO e diretora executiva da Notable, agente de nomes como Cristina Ferreira, Rita Pereira ou Pedro Teixeira, trabalha ainda a comunicação de marcas como a Magnum, a Ockers e a revista Cristina. Diz-se, sobretudo, uma entusiasta pela comunicação digital. Bem-vinda, Inês. Obrigada. Ricardo, ou o Arrumadinho, é o fundador do projeto New in Town, a NIT, a maior plataforma digital de lifestyle em Portugal. Autor do blog O Arrumadinho e coleciona maratonas, move-se por bater-se a si próprio. Considera-se, sobretudo, um estratega digital. E, pelo que parece, há aí já mais uma ideia para mudar o mundo no digital. Bem-vindo a todos. Coloco aqui já a ressalva no final. Por favor, preparem as vossas perguntas. Uma delas é quanto é que se fatura. E vou passar já a primeira para a Sandra. Quando falamos de influenciadores digitais, bloggers, youtubers, antigamente eram alguns, hoje são muitos. De repente as marcas dizem, eu quero estar próximo dos influenciadores porque me quero aproximar das audiências e socorrem-se a uma agência e de repente, no meio desta miríade, como é que nós decidimos quem é, quantos são, quantos é que devemos ter junto à nossa marca? O que é isso de escolher um influenciador? Exato. Muito boa tarde a todos. Obrigada, Ricardo. Obrigada à PDC pelo convite. Efetivamente, algo mudou. E quando falo numa perspectiva de agência de meios, é muito engraçado ver que desde há uns anos atrás para agora, nós não considerávamos influenciadores digitais nas nossas estratégias. Nós temos o privilégio de trabalhar com marcas e de sermos nós a recomendar como é que uma determinada marca consegue chegar ao seu público-alvo, e nós não utilizávamos os influenciadores digitais. Dá um tempo para cá. Pelo facto de termos constatado a importância destas novas celebridades naquilo que é o processo de decisão de compra das marcas, nós começamos já hoje a considerar uma fatia do investimento das marcas para influenciadores digitais. E no meio desta rede, basta chegar ao número de seguidores do Instagram e é por aí? Não, de todo. Quais são os filtros? Claro, depende muito da estratégia. Se nós quisermos, por exemplo, uma estratégia de alcance, de chegar a muita gente, então se calhar vamos usar métricas mais de audiência. Se quisermos uma estratégia mais de afinidade, portanto nós queremos estar, as marcas querem estar naqueles bloggers e youtubers que tratam os mesmos temas que as marcas, então aí a forma de escolha já é diferente. Mas são muito este tipo de... Ou seja, depende da estratégia que queremos seguir, depende da forma como nós vamos escolher os influenciadores. Infelizmente, não existe ainda em Portugal uma fonte sindicada onde nós consigamos chegar e ver quais é que são as audiências de todos os bloggers, de todos os youtubers, de todos os vloggers, por aí fora. Não existe um sítio que recolhe toda esta informação. Existe um ou outro sítio que recolhe alguma dessa informação, mas não um sítio que recolha toda. E, portanto, temos de ser nós, agências, e as próprias agências que agenciam estes influenciadores digitais, a dar-nos essa informação. Porque nós temos que pesquisar, fazer listagens e começar a conhecer, obviamente, não só os temas que eles... Falar com eles e conhecer não só os temas que eles tratam, como também quais são as suas audiências, não só no YouTube, nos blogs, em todas as redes sociais que acabam por fazer parte desta rede. Exatamente. Inês, estás numa parte dos influenciadores digitais que é um pouco diferente, porque muitos destes influenciadores, alguns, antes de serem influenciadores digitais, são celebridades não digitais.
Como é que uma celebridade da televisão, da imprensa, passa e faz um movimento de transferência dessa influência para uma influência digital? Isso passa por quê? Simplesmente cria-se um site, há uma equipa de 80 pessoas que trabalha para ele e ele aparece para assinar umas folhas, ou há uma estratégia por trás que filtra quem é que tem talento ou não tem talento? Olá, muito obrigada pelo convite, obrigada por estarem aqui presentes, a ouvir-nos. De facto, há uma vantagem em ser celebridade e transpor, no fundo, esse público da televisão, da rádio, da imprensa escrita para as redes sociais. Ou seja, já existe um público, um capital que facilita, no fundo, essa criação do capital social nas redes sociais. No entanto, para ser um influenciador é preciso existir ou conseguir ter esse poder de influência, ditar tendências, ser uma fonte de informação e também conseguir uma credibilidade que faça com que os seguidores, e esse público foi transposto de facto dos outros mídia para os novos mídia, continuem a seguir. E por esse motivo não basta ser uma celebridade para ser um influenciador digital. Um ponto muito importante é que sejam capazes de criar uma identidade, porque as pessoas, antigamente, a internet e as redes sociais, qualquer pessoa que tivesse um blog conseguia construir ter visibilidade, mas hoje em dia as redes sociais estão muito mais desenvolvidas, o público é muito mais maduro e, portanto, já tem muita opção, muita escolha. E é importante, de facto, que essa identidade seja criada e que as personalidades digitais consigam trazer valor acrescentado aos seguidores. E o mesmo se aplica a essas celebridades, que é que possam não falar apenas, eventualmente, dos bastidores da novela que estão a gravar, mas que possam falar sobre áreas como o desporto, ou, no fundo, mostrar um bocadinho da sua vida e sejam também capazes de mostrar às marcas formas de como elas poderão estar na identificação do seu perfil com elas. Mas essa definição é uma definição estratégica, ou seja, é preciso que alguém se coloque como especialista numa determinada área e siga esse caminho para todas as marcas e os seguidores perceberem que naquela temática ele é uma referência, ou é algo que sai naturalmente dele e depois é trabalhado nessa presença digital? Imagina, no caso porque não se tem que ser uma celebridade para ser um influenciador digital, não é? No caso vou dar casos do artista, por exemplo, é importante que o artista saiba falar sobre uma exposição ou que saiba aconselhar sobre um determinado livro. Um dentista é importante que tenha um feed ascético, ou seja, que tenha um feed limpo e que, não, por exemplo, não mostre saídas à noite ou que coma imensos chocolates. E, portanto, é importante que exista alguma verdade e, no fundo, que os conteúdos sejam concertados com o tipo de personalidade. Nós acreditamos que as personalidades mediáticas devem fazer a sua própria gestão das redes sociais. O que podem ter estas figuras mediáticas é uma equipa, mas mais ao nível do back-office, ou seja, na profissionalização das suas redes sociais, nomeadamente no contacto com as agências e com as marcas, fornecendo os dados e ajudando, no fundo, a traçar esse perfil. E também nesse apoio do back-office, quando temos sessões de fotografias, vídeos, na produção de conteúdos, podermos contactar o stylist, o fotógrafo, mas não na gênese do conteúdo. Ou seja, deve ser tão orgânico, tão espontâneo, tão autêntico quanto possível, para precisamente as pessoas terem acesso a essas pessoas que admiram e que seguem fora das redes, mas que possam ter esse conteúdo mais... essa relação mais íntima, no fundo, ou que pareça mais íntima com essas pessoas que admiram. Falamos de produção de conteúdos e é um dos temas que dá moto ao vídeo, com música, que no fundo este videoclipe que dispara para 5 milhões, isto não dá trabalho nenhum. Dá. Boa tarde já agora, obrigado. Dá algum trabalho e alguma dedicação, claro que sim, mas eu acho que o segredo é mesmo gostarmos do que fazemos e acaba por não parecer um trabalho, nem uma obrigação, já sai naturalmente. Eu acho que é isso que todos, pelo menos lá na casa, sentimos, conseguimos todos ter a nossa identidade e cada um consegue produzir o conteúdo que para os fãs, cada fã gosta.
Mas, no fundo, sentes nos comentários, e muitos de nós que temos filhos, sobrinhos, netos, vizinhos, miúdos, graúdos, que há um certo olhar de distanciamento e de facilitismo, como isto basta ter um canal do YouTube, pôr lá uns vídeos, 2 milhões e depois é faturar. Num dia normal, conta-nos um bocadinho para um youtuber, e vocês que estão na casa que nós já visitamos e que vimos, e no fundo que vocês nos explicaram, mas a maior parte não sabe o trabalho que isto dá. Num dia normal, isto implica o quê? Portanto, acordamos às 6 da manhã, provavelmente. Não. Cada um tem o seu horário, o meu horário é um bocado tarde, né? Porque eu fico... Lá está. Eu acabo por trabalhar até mais de noite do que de dia. Acordo por volta das 2, 3 da tarde. Pais, não contem isto aos filhos. E pronto, acabamos por... Pronto, esse é o meu horário. Por exemplo, há um rapaz lá que é o Ronaldo, do Gato Galáctico, que ele já acorda às 10 da manhã e ele já faz... Ele sim é o exemplo, eu não é? Sim, mas cada um tem o seu horário e o importante é focarmos mesmo. Um dia-a-dia normal nosso é gravar, ajudar, brainstorming e, acima de tudo, divertir-nos mesmo e mostrar a diversão nos vídeos. O trabalho maior é na edição ou na filmagem? Depende da ideia. Exato. Depende da ideia, depende do tipo de vídeo, mas sim, normalmente acho que é mais a edição, porque, pronto, como eu faço alguns vídeos, antigamente fazia vídeos, demorava 20 minutos a gravar e depois 5, 6 horas a editar, mas depois para também ter a ideia e não sei o quê, mais 1 hora para reunir toda a informação para saber o que vou dizer e não sei o quê, já acaba por ser entre 8 a 9 horas só de um vídeo, mas trabalhar no YouTube é 24 horas, ou seja, naquele vídeo são 9 horas, mas depois dessas 9 horas continuar a trabalhar. Muito bem. Ricardo, tu também dás aulas, és um dos bloggers mais antigos e um dos pioneiros nesta área, ensinas, fazes, portanto, sabes do que falas, e pela tua frente passam alunos todos os anos. Explica-me se passamos de um paradigma de uma opinião e de uma expressão pessoal, ou cada vez mais te aparecem alunos que a pergunta é, ok, eu simplesmente quero é ter uma presença profissional digital para tirar algum proveito disto. Esse paradigma existe ou continuamos a ter os apaixonados da opinião pessoal e só isso? Sim, existe. Olá, boa tarde a todos. Há um fenómeno muito engraçado e que eu muitas vezes falo, sobretudo com os alunos que tenho, quer na ETIP, quer nos cursos que vou dando, que é precisamente isso, que é, há cada vez mais gente a chegar a este mundo com a intenção de ser famoso. Não é? E isto é a inversão completa da gênese da blogosfera, não é? Que é anterior, ou um bocadinho anterior ao fenómeno do YouTube, não é? Sobretudo em Portugal. Os grandes youtubers portugueses são mais recentes do que os grandes bloggers portugueses. E quando nós começámos, nós, os pioneiros um bocadinho da blogosfera, tenho o meu blog desde 2008 e na altura a blogosfera era ainda uma coisa muito residual e de nicho. Quando nós começámos, e essa geração de bloggers mais antigos, nós fazíamos aquilo, tal como o Ando faz hoje, para nos divertirmos. Portanto, aquilo era uma plataforma onde nós podíamos dizer tudo como aos malucos, não é? Porque eu, na altura, era um jornalista muito sério, não é? Em que tinha a trabalhar temas muito sérios e não tinha espaço para as coisas que eu gostava verdadeiramente de falar. E na altura até trabalhava num jornal com o qual eu não me identificava, não tinha nada a ver com os meus gostos pessoais. Eu precisava de uma plataforma onde pudesse dizer as minhas cenas e falar das minhas coisas. E de facto a blogosfera era esse refúgio. O facto de ter atingido sucesso e uma grande dimensão até a nível nacional do blog foi a consequência do meu trabalho. Eu não trabalhei com aquele fim. Aliás, era impensável em 2008 alguém querer ser uma estrela por causa de um blog. E isso era uma coisa, eu escrevia ao blog a pensar que era a minha mãe que ia ler aquilo, não é? No início, eram aqueles 3 ou 4 amigos que eu tinha ali à volta. E às tantas, quando de repente comecei a ver que afinal já não são 3 ou 4, já são 100, e depois são 500, e depois são 2000, e depois são 20 mil, não é? Para a blogosfera e para um blog, sobretudo como o meu, que é um blog de escrita, em que também em 2008 não havia muito mais, não podíamos fazer muito mais. O próprio blog, o blogger, acho que nem sequer tinha função de vídeo, nem sequer podíamos carregar vídeos. Portanto, era uma coisa muito residual. As fotografias, sim, mas também foi uma coisa mais tarde. Portanto, era um sítio onde nós podíamos escrever. E a capacidade das pessoas, obviamente, para consumir texto, toda a gente sabe que as pessoas gostam mais de consumir os produtos de forma passiva do que ativa. E a leitura obriga a que sejamos ativos e ver um vídeo ou fotografias obriga a que sejamos passivos. Portanto, é mais fácil, não é? E para nós, eu quando estou a escrever um texto, se eu quero mesmo dizer aquilo que tenho que escrever, se calhar escrevo um texto com 14 mil caracteres, que obriga uma pessoa, se calhar, a ficar 25 minutos a ler um texto. Nem toda a gente tem predisposição para isso. Portanto, nós próprios também temos que nos reinventar
e encontrar formas mais eficazes de chegar às pessoas. E temos muito, sobretudo da nossa geração, não é? Que apesar de tudo é uma geração diferente da do Want, tem muito a aprender com o trabalho que eles fazem. E eu digo isto muitas vezes às pessoas da minha idade, não é? Que o contacto que têm com o Want é através dos filhos, tal como o meu filho está ali e fez questão de vir porque é fã do Want e era tipo como eu ir conhecer o Ronaldo, para ele é conhecer o Want, não é? Portanto, está ali no céu. E para mim é isto, o trabalho que eles fazem é muito daquele trabalho que nós, enquanto produtores de conteúdos, temos que fazer, que é perceber quais são os interesses das pessoas, o que é que as pessoas gostam, não é? E oferecer um bocadinho aquilo que eles fazem. Há um sentimento de identificação muito grande nas coisas, nas maluquices que o Want faz, em relação aos miúdos. Os miúdos divertem-se muito com aquilo. E ele não é à toa, lá está, e a música que ele tem é muito interessante precisamente por causa disso, que é uma coisa que nós vivíamos na blogosfera também. As pessoas também acham que criar um blog, assim também eu, não é? É só escrever umas coisas e pronto, e o sucesso vem assim. Não é verdade. Ou seja, o trabalho criativo que ele tem, ontem estava a discutir com uma das pessoas, um dos melhores jornalistas com quem eu já trabalhei até hoje, que teve cargos de grande responsabilidade em publicações nacionais, e estava-lhe a mostrar um vídeo do Want, aquele que faz, que andaste a correr nu, a cantar a música das Winx e a comer milho, e comeste milho, pronto. Sim. E estava-lhe a mostrar esse vídeo e estava a falar sobre isso e a dizer... e eu venho do mundo mais conservador da comunicação social, fui jornalista durante 20 anos, a classe jornalística teve muita dificuldade em adaptar-se, no fundo, às novas tendências de consumo da comunicação, não é? E nós trabalhávamos com uma plataforma em papel, e o mundo mudou, não é? O mundo mudou e nós temos que nos saber adaptar àquilo que as pessoas querem. E se as pessoas estão a querer consumir outro tipo de coisas, nós temos que ir atrás disso e também produzir conteúdos que as pessoas gostem verdadeiramente e não os conteúdos que os jornalistas acham só que são importantes para as pessoas. Temos que encontrar aqui um ponto de equilíbrio entre uma coisa e a outra. Deixa eu pegar aí, num ponto que estás a tocar, do outro lado, que depois vou fazer a repescagem aqui para a Sandra, mas vou-te colocar a questão a ti, Want, que é este preconceito, não dos lados dos mídia, porque o vosso foco é claramente a audiência, mas do lado das marcas. Vocês sentem pela rapidez com que tudo isto aconteceu nos últimos 2, 3 anos, sobretudo em Portugal, claro, há algum preconceito de algumas marcas relativamente a investir e a confiar naquilo que vocês fazem, porque aquilo que vocês fazem é um bocadinho no limite e por vezes acham que é incontrolável ou não? Já estou a preparar aqui a Sandra para... Claro, depende das marcas. Há marcas que têm medo, né? Porque pronto, também medo de apostar no digital no geral. Porque pronto, é uma coisa relativamente nova, mas tendo em conta as coisas que nós fazemos, né, as maluquices todas e de vez em quando umas asneiras ali ou lá, as marcas acabam por ter assim um bocado de receio, mas nada que não se consiga resolver. Agora, felizmente, mas lá está, há 2, 3 anos atrás era muito mais difícil, agora com o tempo, com o hábito, já se torna mais... não sei, comum, exatamente. Sandra, como é que as marcas vão ultrapassando este receio? Sentam-se ao pé do Want, falam com ele, confiam nas agências como a da Inês que intermediam e que lhes dão essa segurança e em vocês? Sim. Como é que está a acontecer este processo, no fundo, de transformação também junto das marcas e desse investimento? Pegando aqui no que o Want estava a dizer, eu acho que as marcas não têm medo de investir no digital. A maior parte das marcas hoje em dia já investem no digital. Agora, esta questão dos influenciadores digitais, para algumas marcas, é relativamente novo. E por isso, eu acho que não estamos ainda na fase ideal em que as marcas confiam 100% em dar a um influenciador para criar o conteúdo que quiser, livremente. Estamos numa fase, dependendo das marcas, vamos dizer, aqui a meio caminho. Também acho que já houve uma grande evolução, porque anteriormente eram guiões escritos em que o influenciador tinha que ler aquele guião e perdia toda a espontaneidade. Parece release, por favor, ele coloque isto no blog. Sim, ou introduzir o conteúdo, por exemplo, dentro de um filme que é feito pelo Want, havia um guião em que não só o influenciador muitas vezes se recusava a fazer, como depois perdia qualquer espontaneidade e, portanto, aquela que era a grande vantagem do influenciador, em utilizar um influenciador em prol da marca, perdia-se, porque parecia um spot publicitário. Portanto, eu acho que agora estamos numa fase em que as marcas, pelo menos aquelas que já testaram, já começam a confiar e por isso eu acho importante, pegando um bocadinho aquilo que tu tinhas perguntado há bocado à Inês, se os influenciadores se devem especializar numa determinada área ou criar uma determinada expectativa para a sua audiência que vão falar sobre aqueles temas. Eu acho que sim, que isso é importante. Porquê? Porque a marca, ao saber que aquele influenciador fala sobre aquele tema daquela forma, acaba por ter mais confiança e passar um bocadinho essa parte da criatividade para o influenciador. Eu acho que nós estamos já numa fase, não estamos no início, mas acho que há aqui um caminho longo a percorrer. Porque, na realidade, eu percebo, não só percebo como defendo, porque trabalho com as marcas, o risco que é, de repente, pôr-se nas mãos de outra pessoa
a hipótese de fazer qualquer coisa que cause um dano enorme à marca. Eu percebo isso, mas tem que haver um equilíbrio. Traz vantagem o histórico, portanto, ou seja, alguém que está desde 2008 e que, no fundo, tem um histórico que a marca possa analisar para trás, versus alguém que, no fundo, é uma revelação. Estamos a falar qual é o período até, no fundo, no mercado, haver alguma segurança e confiança perante um influenciador digital? 1 ano, 2 anos, 3, às vezes... Eu não diria, porque às vezes há influenciadores que se lançam e de repente têm logo um grande sucesso. Claro que sim, o histórico faz diferença, porque esse histórico permite à marca saber sobre como é que aquele influenciador se comporta e dá-lhes essa segurança. No entanto, é assim, em termos de timing, se dissessemos um timing, talvez 1 ano, mas isto não é rígido, não se pode generalizar. Mas nunca abaixo disso. Em princípio, só se for um influenciador por algum tema específico, tenha uma grande afinidade com determinada marca, ou porque já era uma celebridade e já era conhecido, portanto já traz esse histórico. Exatamente. Portanto, pode ser, não tem que se fixar 1 ano, mas sim, 1 ano normalmente é o tempo... Mínimo. Não quero fechar aí, depende, mas... Inês, falámos aqui de monotemática, especialização, vamos agora falar de monocanal, multicanal. Ou, por outras palavras, como é mais ilustrativo, isto já dá trabalho, fazer um blog ou ter um canal do YouTube e de repente dizem-nos, bem, olha, vou falar contigo aqui uma coisa, já não chega. É importante teres uma presença multicanal e teres uma rede e teres uma comunidade. É importante teres uma boa página de Facebook, um bom Instagram, claro, eventualmente o teu site ou blog e, se calhar, o teu canal do YouTube. Essa conversa corre bem ou, no fim, eles saem porta fora e dizem que não estou para isto? Não, pode correr bem, pode correr bem. Agora, é de uma exigência extrema, não é? E está aqui o Ante que nos diz que acorda às 2, mas se calhar deita-se às 5. Portanto, são horas e horas a trabalhar sobre isto. Aliás, estive agora no Rock in Rio Brasil, no Rio de Janeiro, e também estávamos com uns influenciadores do Dark Frame. Sim. Exatamente, e então a pessoa que estava no quarto lado, que era um conhecido nosso, a pessoa do quarto lado dizia, eu não consigo dormir porque eles passam a noite a produzir conteúdo e que eles são gritos, batem nas portas, eu não sei o que é que eles fazem, Inês. Eu não consigo dormir. Portanto, quando nós pensamos que isto é só que ter um canal do YouTube, ou seja, que ter esta multiplataforma, não é? Esta capacidade de influenciador de influenciar por vários canais, é fácil, não é? E de facto exige uma disponibilidade enorme. E nem toda a gente tem essa capacidade de entrega, sendo celebridade ou não sendo celebridade. No caso das celebridades é porque ou apresentam programas em direto diários ou porque têm gravações intensivas e, portanto, não existe muito tempo. E depois também há que ter esse perfil. Eu também acho que é preciso, o Ante, é verdade, é preciso teres uma predisposição e uma capacidade de comunicar com uma espontaneidade, uma autenticidade e uma vontade, ou seja, capacidade de divertir com isso. Porque a partir do momento em que a Notable aconselhar uma celebridade a ter um YouTube e estiver a massacrar para produção de conteúdos, não funciona, não é? Deixa de ser orgânico, deixa de ser feliz, passa a ser um trabalho. E a verdade é que o teu trabalho, aquilo que é o teu trabalho, não é? Hoje em dia é o trabalho de sonho de muitos jovens. E funciona por isso mesmo, não é? Porque vocês são felizes a fazer estas barulho no quarto até às 5 da manhã. Mas é importante que as pessoas cheguem. Agora, o Facebook está, ou seja, para as nossas celebridades, serve um determinado tipo de público, o Instagram outro, e eventualmente o Snapchat, mas... Dependendo da personalidade e a quem se dirige. Exatamente. Vocês também aconselham depois qual a rede social onde ele deve ou não estar presente. O target e exatamente a faixa etária. Há pouco estavas a falar de conteúdo em profundidade escrito. O Blogspot, se a memória não me falha, vem desde 98, 99. Depois os Gato Fedorento pegam naquilo em 2001 e é o primeiro grande blog de sucesso depois de vir a programa de televisão. Tu entras em 2008, já lá vão daqui a pouco 10 anos e diz-me o que é que tem mudado na forma como os influenciadores estão a comunicar? Passámos da lógica do conteúdo muito especial, de grande densidade, fotogaleria e texto, que as pessoas iam de propósito ler, e onde é que estamos hoje? Houve uma mudança, eu acho que houve uma mudança radical, não é? E aqui a entrada das marcas também vai mudar muito esse paradigma, ou seja, se em 2008, 2009, 2010, 2011 eu não tinha nenhuma expectativa de ter uma marca a anunciar no meu blog, porque isso não acontecia, não existia, nem os mais populares tinham as marcas a investir. Eu podia escrever as coisas de forma absolutamente natural e normal. O desafio veio com a entrada da publicidade no conteúdo, não é? Ou seja, e aí, de facto, é aquilo que se falou há pouco, que é essencial, que é a autenticidade e a naturalidade. Eu, quando estava hoje de manhã, quando me vesti de manhã e pensei, não, hoje tenho a conferência à tarde, se calhar vou levar um
um blazerzinho e umas calças e uma camisa. E depois pensei, não, eu vou estar lá como blogger e portanto, eu vou como eu sou, não é? Se o Want não estivesse aqui de calções e viesse de fato e gravado, não era o Want, não é? Portanto, e é a mesma coisa, ou seja, se a marca impõe que nós, produtores de conteúdos, não sejamos naturais na forma como comunicamos com o nosso público, isso vai parecer estranho a quem nos está a ver, não é? Se o Want, de repente, não fizer um vídeo em que não diz asneiras, em que está todo bem comportadinho e a dizer não sei o quê, e a falar de um produto e não sei o quê, não só os resultados vão ser muito mais fracos, não é? Como se calhar vai ter uma série de comentários e de negativos no YouTube, não é? E a marca depois vai dizer, isto se calhar o investimento no Want não correu muito bem, não é? Não foi de acordo com as nossas expectativas. Mas esse feedback é um ponto importante. Nós passamos de uma época em que, aliás, a própria plataforma do WordPress e Blogspot pouca informação dava a qualquer autor. Depois lá começámos a ter algumas métricas. Que novas skills é que temos que ter hoje? Já não é simplesmente escrever porque é o que eu quero dizer e me apetece. E hoje é preciso olhar para as métricas, olhar para o feedback para decidirmos com base no conteúdo. Que skills são essas que hoje são críticas para desenvolver uma presença digital de sucesso? Tu tens que ter, e aí a importância do histórico que tu já tens, não é? Tu consegues perceber e medir para trás o que é que funcionou e o que é que não funcionou, que tipo de conteúdos é que funcionaram bem, que tipo de temáticas é que tiveram mais sucesso ou menos sucesso, e depois no fundo, e é aquilo que eu digo sempre, que é, todos nós, não é? Seja quem for, todas as pessoas que estão aqui na plateia, vivem com marcas diariamente e a toda a hora. Se pensarem em vocês nesse momento, não é? Têm uma série de marcas convosco, não é? Portanto, nós vivemos com as marcas. A publicidade não é uma coisa má ou negativa na nossa vida. O que nós temos é que pegar na mensagem que a marca nos quer passar e pensar como é que nós, de forma absolutamente natural, conseguimos inserir aquela marca nas nossas rotinas e na forma como nós produzimos os nossos conteúdos, não é? E aí eu acho que tem que haver, da nossa parte também, enquanto produtores de conteúdos, algum critério na escolha das marcas com quem queremos trabalhar, não é? Sei lá, eu sou vegan, não é? E por muito que quisesse, eu não era capaz de fazer publicidade a McDonald's, não é? Não tem nada a ver com o meu estilo de vida, não é? Eu defendo umas coisas na minha vida enquanto blogger que depois não pode ser o contrário daquilo que eu estou a fazer. Isso vai soar muito esquisito para as pessoas que me estão a ver, não é? Da mesma forma que o Want, se calhar agora de repente tem um estilo de vida e se viesse uma marca a querer, lá está, se fosse agora aqui uma mega campanha da Armani e vamos vestir o Want durante um ano com fatos Armani, pronto, não tem nada a ver com ele, nem com o estilo dele, portanto não ia soar natural e os resultados não iam ser bons. Portanto, eu acho que tem que haver um trabalho de parte a parte e no nosso papel nós temos que ter a capacidade de dizer que não. E muitas vezes é esse um dos problemas, que é os bloggers, também porque precisam de dinheiro e querem fechar negócios e tudo mais, dizem que sim a tudo, não é? E depois há uma miscelânea de conteúdos e de coisas sem identidade, sem criatividade, não é? Aquilo que eles, e uma vez mais voltando ao exemplo do que o Want fez, não é? Daquele vídeo que eu estava ontem a mostrar ao meu colega, aquilo são exercícios de criatividade muito difíceis, não é? São coisas que demoram muito tempo. Ele há pouco estava a falar do tempo que demora a filmar e do tempo que demora a editar, mas a fase anterior, a fase de chegar, o que é que eu vou dizer, não é? É isso que é muitas vezes importante e às vezes as pessoas acham que liga-se uma câmara, diz uns disparates, não é nada disso, não é? O trabalho criativo de antes, se calhar era giro fazermos um vídeo sobre isto, se calhar era giro fazermos aquilo e depois a predisposição para efetivamente fazer, não é? Quantas pessoas se calhar dizem, era muito giro ir correr para a rua e cantar a música da Zwing, só vestir o fato de banho da namorada e ir bater à porta dos amigos, não é? Que ele fez no vídeo, se não viram, vão ver, está delicioso. Se calhar todos nós dizemos, eu se fizesse aquilo também, e coragem para fazer, não é? E quem é que se predispõe de facto, desde era giro fazer, até vou mesmo fazer, não é? E depois vou medir os resultados disto, vou ver se resultou ou se não resultou, aquilo já vai, penso eu, no 19 ou no 20, não é? O onde responde já vai no 19, não é? Portanto, ele percebe que aquilo funciona. Está a dizer o valor até à décima aqui atrás. Pronto. E ele consegue medir se aquilo resultou ou não. Se calhar se ele tivesse feito um e aquilo não tivesse tido sucesso nenhum, ele não fazia o 2, não é? Pronto, e acabava por morrer. Portanto, há aqui um trabalho de parte a parte, quer das marcas, quer nosso, para trabalharmos, no fundo, para a forma mais eficaz de fazer uma mensagem das marcas chegar aos nossos leitores de forma absolutamente natural. Want, tu sentes também que o paradigma de hoje, em que deixámos de ir à barra dos favoritos, ver o blog e basicamente simplificamos as nossas decisões e vamos ao Instagram e ao Facebook. E o que o algoritmo nos dá, nós clicamos e vamos ver, e muito do que nós vemos e queremos ver é vídeo, e vídeo curto. Acreditas que foi a vossa criatividade e a tua, neste caso em específico, neste momento, as duas coisas bateram certo? Ou seja, percebes que hoje de facto o vídeo é primordial
ou por vezes até te pedem para escrever uns belos textos num blog? Não, é sempre mesmo o vídeo e lá está, o livro também aconteceu, pronto, envolve texto, mas foi banda desenhada, foi uma coisa diferente, mas o vídeo é predominante, é sem dúvida o que é entretenimento, não é? Acaba por ser entretenimento. Há quem tenha entretenimento também a ler, claro, mas acho que o geral e o mais comum é mesmo entretenimento visual, né? E como nós fazemos. E a escolha entre YouTube versus Facebook e Instagram deve-se a quê? Ou seja, porque este fenómeno da comunidade ser especificamente youtuber? Algumas pessoas perguntam-nos, mas porquê que eles só fazem isto no YouTube e depois no Instagram e no Facebook fazem coisas diferentes e não colocam lá os vídeos? Isto tem a ver com dinheiro, certo? Tem a ver também, claro que sim, tem a ver com a receita que cada site nos dá, mas eu acho que, por exemplo, o YouTube é uma plataforma muito mais confortável, nos dá muito mais ferramentas para fazermos algo realmente nosso. Por exemplo, o Instagram, como é na tela, rouba de certa forma um bocado de espaço porque a pessoa pode, às vezes tem que clicar para ver o som e não sei o quê, enquanto que o YouTube a pessoa carrega logo no vídeo para ver o vídeo. No Instagram, às vezes a pessoa está a dar scroll e nem vê. E acaba por ser assim um bocado uma natureza dificuldade. Muito mais curta, muito mais de intimidade e de facto o full length do YouTube ajuda-vos para funcionar com os vossos vídeos, é isso? Como? A natureza da plataforma do YouTube ajuda para que os vossos vídeos funcionem, claro. Esse tipo de natureza claro de vídeo. Claro que sim. O Instagram é mais, nós vamos mesmo para fotos ou para videozinhos assim, ou lá está os Insta Stories, para mostrar também o que é que andamos a fazer. É uma coisa mais pessoal, o Instagram. Mais de relacionamento. Exatamente. O YouTube é mesmo onde nós perdemos a cabeça. O Instagram também, de vez em quando, mas o YouTube é mesmo... Só nas stories, porque aquilo ao fim de 24 horas desaparece. Exatamente. Já desapareceu. Sandra, falámos aqui já de skills e sei que tiveste um trabalho com a outra autora do livro Ser Blogger, no fundo de preocupação em dois níveis. Um, quais são essas skills que todos temos que ter hoje em dia? E dois, e prometemos isso hoje, como é que se faz dinheiro? Ou seja, de facto é só colocar uns pontos, mas depois de onde é que vem o dinheiro? Como é que eu penso no meu negócio, seja eu um foodie, porque faço receitas, ou escrevo e faço artigos sobre moda ou lifestyle, o que é que eu devo pensar, que skills é que eu devo ter e como é que eu devo pensar de antemão este meu futuro negócio e esta minha presença digital, precisamente como uma fonte de receita adicional? São dois temas completamente separados. Começando então respondendo à questão dos skills. Alguns já foram inclusive referidos pelo Ricardo, mas eu acho que muito mudou desde 2009 e claramente hoje em dia um influenciador digital tem que ter skills que penso que nessa altura nem sequer pensava que teria que os ter. Desde logo, obviamente, saber-se exprimir, mas isso em 2009 também. Depois, coisas incontornáveis, fotografia e vídeo. É incontornável. Na realidade, mesmo aquilo que são os blogs que já existem há muito tempo, muitos deles estão-se a transformar em vlogs e incluem vídeo. Portanto, esses dois skills são incontornáveis. Mas isso é muito na perspectiva de alimentar os blogs, Mas depois há uma série de outras características que também se têm que ter. Imagina, por exemplo, não basta criar um blog, como dizias muito bem, esperar que apareça a audiência. É preciso saber comunicar esse blog, é preciso conhecer e ter características e adquirir competências de marketing. É preciso saber o que é uma marca, tem que se criar um logotipo, tem que se comunicar essa marca. Portanto, logo aí são características adicionais que inicialmente não existiam. Depois, há toda uma panóplia de redes sociais, porque, por exemplo, o Ant tem quase como casa-mãe o YouTube, mas depois também é fortíssimo nas outras plataformas, nomeadamente no Twitter, que nós aqui ainda não falámos, onde tens 300 e tal mil seguidores. Sim. Portanto, não basta ter, acabam todos por ter ali uma âncora, mas depois, a partir daí, é preciso jogar com todas as redes sociais, saber trabalhar nessas redes sociais, saber as características dessas redes sociais, estar lá da melhor forma e saber intrusá-las umas com as outras de forma a que aquilo que é a plataforma-mãe cresça. E as outras também, obviamente, mas normalmente com esse objetivo. E há vários exemplos. Há o exemplo do Ant, por exemplo, no caso da Boomer Fofinha. Sim. Para ela, o Facebook é o principal. Exatamente. Há exemplos variados, não tem que todos ser o mesmo. Por exemplo, no caso do Ricardo, é o blog. É importante conhecer muito bem cada uma das plataformas. E depois, diria, quem pensa em monetizar ou rentabilizar um blog, há duas coisas que tem que saber. Logo, para começar, tem que perceber as métricas. Tem que saber, isto normalmente é a grande dor de cabeça e que todos os influenciadores digitais não gostam, mas tem que saber analisar o blog, tem que conseguir perceber o blog ou as redes sociais, tem que conseguir perceber o que é que funciona bem para se repetir e o que é que funciona mal para se alterar. É fundamental. De
número de visualizações ao vídeo, taxa de engagement, Estamos page a falar views, de saber visitas, analisar essas métricas. e saber entendê-las. Exatamente. E depois, mais uma outra coisa que é preciso saber, é se estamos a negociar com marcas ou com agências que representam marcas, é muito importante conhecer aquilo que são os modelos de negócio. Não é? Como é que um influenciador vai negociar com uma agência ou vai negociar com uma marca? Muitas vezes tem agências também que os suportam e, portanto, acabam por fazer essa parte. Mas não tendo, tem que saber como é que estamos a negociar. Estamos a negociar um patrocínio? Estamos a negociar uma compra? Content. Por exemplo, estamos a comprar a CPM, portanto, custo por mil, estamos a comprar a CPC, custo por clique. O que é que estamos a negociar? Não é? É muito importante ter estas métricas e conhecer os modelos de negócio para se conseguir monetizar e monetizar da melhor forma. Isto em termos daquilo que são as características ou os skills que se deverão ter. Relativamente à monetização, aqui na monetização, embora estejamos a falar de influenciadores digitais, e na realidade o que faz variar de influenciadores para influenciadores digitais é utilizarem plataformas digitais, não é? Para chegarem às suas audiências e influenciarem alguém. No caso da monetização, eu acho que temos que abrir a cabeça e pensar que a monetização não tem que ser só online. E muitas vezes, e aqui o Ant é um exemplo, lançou um livro, muitas vezes a monetização sai para fora do online. Damos lá exemplos. Fora do online. Por exemplo, um livro, participações em eventos, em palestras, workshops sobre, olha, o Ricardo é um exemplo, workshops sobre aqueles temas em que a pessoa é expert e os outros o querem ouvir falar sobre esses temas. Os mercados, por exemplo, lembro-me, por exemplo, do Kids Market, do mercado da stylista, que acredito que façam grande parte da sua monetização. Quando dizemos mercados, para aqueles que são mercados, feiras. Uma feira em que o blogger dá a sua marca e quem quer estar presente partilha ou paga para lá estar ou partilha uma parte das receitas. Exatamente. Tem várias tipologias de receitas. Tem só, logo desde o início, a receita de bilheteira. Depois tem a receita que as marcas que lá estão dentro do mercado pagam essa blogger. E depois tem, eventualmente, algum tipo de comissão que possam negociar sobre as vendas e depois ainda ativações que são feitas das marcas. Dessas marcas ou de outras marcas, porque depois há marcas também que patrocinam esses mercados, não é? Que é o patrocinador do mercado. E depois esse patrocinador do mercado ainda faz a ativação dentro do mercado. Portanto, há aqui formas de rentabilizar fora do online, e dentro do online também há várias, imensas. Por exemplo, só para dar outro exemplo, há bloggers que já foram convidados a fazer programas de televisão, a fazer programas de rádio. Portanto, há inúmeras formas de sair para outros meios. Nós já o fizemos, aliás. Exato. Convido-vos a ver o Biggest Deal no domingo, porque vamos ter alguns. YouTubers. alguns destes. Inês, isto é um papel de uma responsabilidade, ou seja, nós ouvimos a Sandra, com esta exposição brilhante em 2 minutos, isto é uma empresa, isto é um negócio, e de repente muitos começam com esta paixão que nos falava o Ricardo, um ano depois, ou até menos, como já percebemos, de repente estão inundados com contactos, propostas, euros, milhares, centenas de milhares, não é? Como é que vocês, no fundo, é só dar o apoio ao negócio ou há aqui um cuidado em proteger também desta surpresa que ataca um influenciador, uma celebridade, qualquer que seja o caso, e como é que o vão apoiar e gerir você ser agenciado, no fundo? Nós sentimos muito na Notable que as marcas estão ávidas por conteúdos digitais, ávidas, e não sabem muito bem até como fazê-los, como produzi-los e na boca de quem, ou neste caso na rede social de quem, é que hão de colocar e de que forma. Então, muitas vezes, eu também trabalhei em agências de comunicação antes e portanto, dá-me muito prazer trabalhar nessa parte da estratégia e na parte ainda do brainstorming e na passagem do briefing, etc. E as marcas têm muito medo, porque sabemos todos que demoram anos a construir uma reputação e basta um post para destruir essa reputação. E então, se for um post de uma celebridade que tem 700 mil seguidores no Instagram e mais de 1,5 milhão no Facebook, instala-se uma crise enorme e pode ser, de facto, um problema. Portanto, a responsabilidade das celebridades, que também são influenciadoras digitais, sobre as marcas ou com elas, é grande. E o nosso papel, de facto, também é fundamental aqui, que é mediar de forma tão rigorosa quanto possível essa relação. O que é fundamental para nós? É conhecer muito bem as pessoas com quem trabalhamos, é ter a capacidade de perceber que aquela marca, aquela campanha, aquela abordagem, aquela
aquilo que o cliente quer fazer pode não ser execuível e nunca, seja por negócio ou por algum tipo de cordialidade com o cliente, por algum motivo, nós não podemos facilitar aí essa... ou seja, nós temos sempre que privilegiar de facto a natureza do influenciador, da celebridade, porque nós também não queremos nunca correr o risco de que uma coisa corra mal. Seria mau para todos, não é? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo muito prático, a Isabel Silva, que é mais atleta do que muitos atletas, não é? Mais atleta que tu, Ricardo. Que corre, que é mais pequenina, mas corre mais rápido e vence maratonas e partilha o seu estilo de vida saudável e entusiasma as pessoas com os treinos, com as coisas que cozinha, a Isabel nunca na vida poderá fazer coisas sobre as quais não acredita. Uma marca vem ter connosco e nós pedimos a tabela nutricional e vamos ver de facto se aquilo corresponde ao que é que tem nessa tabela, falamos com nutricionistas, portanto é importante de facto que exista esse rigor na gestão das marcas. E a saltar ali, pegar exatamente na delicadeza desse ponto e perguntar ao Ricardo nestes anos quais são os erros que tu tens visto, porque esta triagem, primeiro esta triagem técnica, não é? E segundo esta triagem do esforço e da dedicação que é preciso fazer. Alguns vão desaparecendo pelo meio do caminho e depois há alguns erros que se cometem. Há algum erro típico ou alguns erros típicos que tu tens visto serem cometidos e por isso alguns destes influenciadores desapareceram e estão na memória do passado? Há um erro de base logo que é, sobretudo nos pretendentes a novos influenciadores, que é, e eu digo isto muitas vezes também aos meus alunos, que é, eles querem ter um blog como o do não sei quantos, ou querem ter uma página do YouTube como o do não sei quantos. E isto já começa logo mal, não é? Ou seja, a partir do momento em que nós não temos uma predisposição para criar algo de novo, para trazer qualquer coisa que aporte valor e que seja diferenciador, já estamos a começar mal, não é? E esse é um dos grandes problemas, que é, anda toda a gente a imitar-se. Andam todos a querer fazer umas coisas que os outros já fazem. Portanto, e eu digo muitas vezes isso, se queres ter, vou dar o exemplo aqui do Want, não é? Quer ter uma página do YouTube como a do Want. Mas essa já existe, não é? É a do Want, não é? Para que é que vais querer ter? Vais ser sempre pior, não é? Por muito valor que tenhas, não é? Se vais só copiar o que o Want faz, nunca vais ter o sucesso que ele tem, vais ser sempre visto pelo mercado como uma pessoa que está a copiar outra, não é? Portanto, isso não traz valor nenhum. Portanto, e vai acabar por se virar contra ti e tu vais, pelo caminho, tu vais acabar por morrer na travessia do deserto que toda a gente tem que fazer, não é? Lá está, a travessia no deserto é aquele período em que toda a gente tem que ter consciência de que vai ultrapassar, não é? Seja num blog, seja num projeto digital. Eu, quando criei a NIT, não é? Em 2014, lá está, criei completamente sozinho, fora de qualquer grupo de comunicação social, e os nossos concorrentes eram plataformas de grandes grupos, não é? Que tinham muito dinheiro para investir, que tinham muitos meios técnicos para investir, e nós, com 4 estagiários que eu trouxe da Sábado, não é? E comigo e um editor de vídeo, tentámos mudar o mundo, tentámos fazer qualquer coisa que de facto aportasse valor e que não existia no mercado. Isto veio muito da minha experiência também enquanto editor da Sábado, em que eu era no fundo editor de lifestyle e cultura da Sábado, e identificava uma lacuna muito grande no mercado. Não havia nenhuma plataforma digital de lifestyle que tratasse aqueles temas. Nós na Sábado fazíamos aquilo estava feito em papel e no fim do dia era arquivado nas nossas prateleiras e desaparecia ao fim de uma semana. Quer dizer, eu estava a gastar milhares e milhares de euros, por exemplo, em críticas de restaurantes, que ao fim de uma semana deixavam de existir, não é? E aquilo estava arrumado naquele armário. Portanto, eu olhava para ali e via ali milhares de euros, não é? Investidos e que ninguém tinha acesso àquilo. Se quisessem consultar as críticas de restaurantes, vinham à redação da Sábado ou iam à Hemeroteca ver aquilo. Não faz sentido, não é? Portanto, havia aqui um déficit muito grande na área do digital e eu tentei, de facto, fazer a NIT crescer dentro de um grupo. Levantaram-se uma série de obstáculos e eu disse, eu acredito mesmo nisto. Isto é uma coisa que vai trazer valor porque não há no mercado, não é? E mesmo que seja sozinho e mesmo com muitas dificuldades, sair para fazer. Se eu quisesse fazer, lá está, agora deixa-me cá fazer um produto em papel com uma time-out. Eu ia fazer, para isso já existe a time-out, eu nunca ia conseguir fazer, porque lá está, eu não quis copiar ninguém, eu quis encontrar uma oportunidade no mercado e fazer qualquer coisa de novo. E depois outra coisa importante, que é muitas vezes, que é o processo de inovar, é uma coisa que nunca se esgota, não é? Ou seja, eu começo a inovar, começo a fazer qualquer coisa diferente. Eu, a 31 de agosto, tomei a decisão,
muito polémica internamente de deixar a direção-geral da minha empresa, que criei, de raiz, e saí da Mad Men, não é? Uma empresa fundada por mim e que é detentora da NIT, precisamente porque apetece-me inovar, apetece-me fazer qualquer coisa. A plataforma existe, está com imenso sucesso, já está no top 15 dos maiores sites em Portugal, continua sozinho, continuamos sozinhos no mercado, continuamos a concorrer contra os grandes players e, no entanto, foi com muito orgulho que nós olhámos para outras plataformas concorrentes e que têm um décimo das nossas visualizações. Porquê? Porque o processo de inovação dentro da NIT foi continuado. Nós estávamos sempre, na área do vídeo, por exemplo, não é? Quando nós aparecemos, eu impus uma diretiva que foi: os nossos vídeos não podem ter mais de 59 segundos. Pronto, e toda a gente se ria e gozava com isto e eu era muito chato. E quando o editor de vídeo me vinha dizer: pá, mas isto está espetacular, mas tem 1 minuto e 14. Eu: André, vais ter que cortar 15 segundos. E era muito chato com isto. Porquê? Porque eu achava, de facto, que as pessoas não tinham uma predisposição para consumir em redes sociais vídeos com mais do que 1 minuto. Não é? E aquilo era uma coisa... A partir do momento em que já toda a gente começou a fazer isso, e hoje em dia é quase impossível nós andarmos nas redes sociais e não temos o nosso feed de vídeos e vídeos e vídeos a toda a hora, com 1 minuto, com 30 segundos, com 40 segundos... eu já estava, no fundo, apetece-me já pensar noutras coisas. O que é que vão ser as novas tendências de consumo? Para onde é que a gente pode ir? E este processo é continuado, não nos basta inovar e depois ficarmos sentados na nossa cadeira à espera do sucesso eterno de uma coisa que criámos 5 anos antes. Tu falaste em fazer diferente, estamos a 5 minutos do fim, vou lançar uma última pergunta ao Ant e depois uma pergunta transversal a todos. E peço que quem quiser colocar uma questão vá preparando já o pedido do microfone. Mas só um último ponto sobre a questão aqui do fazer diferente. Uma coisa que vocês fizeram diferente e que foi muito bem recebida e que trouxe ótimos resultados, mas que no início colocou muitas questões, foi: nós vamos nos juntar numa casa e, mais do que isso, atenção, nós não somos concorrentes. Nós vamos apelar a que vocês vejam conteúdo do youtuber, entre aspas, concorrente ao lado, que afinal não é concorrente. E o que é que aconteceu no fim? Conta-nos lá essa história. No fim disso tudo? No fim disso tudo, o que aconteceu foi... Toda a gente cresceu, né? Todos nós continuamos amigos, fazemos vídeos todos uns com os outros, teve o impacto que teve e está a ter ainda o impacto que está a ter. Claro que nós não apontámos para ter este impacto todo, felizmente tivemos, mas tudo começou como uma simples ideia de porque não nos juntarmos e criarmos algo juntos, porque duas cabeças é melhor do que uma a pensar, não é? E sendo 7, ainda muito melhor. E essa foi basicamente a nossa base. Mas surpreende-te que, apesar desse movimento de sucesso, não se tem repetido noutras áreas, nomeadamente, por exemplo, na blogosfera. Cada blog continua a ser ainda um pouco estanque e não digo que não se juntem numa casa ou numa quinta, mas surpreende que, apesar de tudo, seja um movimento muito solitário. Sim, de certa forma, sim, porque também não é muito fácil. Não é muito fácil fazer algo... Porque lá está, nós fazemos isso porque também já nos conhecíamos antes e acabámos por nos conhecer antes. Agora, por exemplo, um blog, se calhar não conhece o outro, nunca vai ter a intenção de se juntar. Se conhecerem, se calhar eventualmente até fazem a partilha de um post daquele blog no dele e começa assim e pode realmente construir-se algo ali. Última pergunta para todos, antes de passarmos ao microfone do público. Começamos com um canal, seja o blog, seja o YouTube, seja o Instagram, e o processo chega até nos tornarmos um influenciador. No meio deste processo, e é o que estamos aqui a falar hoje, o que é que faz de alguém, assim numa frase, o que é que faz de alguém ser um influenciador? Influenciar uma audiência, por definição. Portanto, claro que alguém é influenciador quando começa a ter um determinado número de pessoas que o seguem, e por essa razão se torna influenciador em termos de métricas e falando agora mais de uma perspectiva também de agência. Exatamente. Nós consideramos, quando olhamos para um influenciador no total das suas redes sociais e esse influenciador já influencia 50 mil, 100 mil pessoas, claro que sabemos que há sobreposições, já é um influenciador que nós consideramos que já está numa característica, sim, numa categoria. O que é que faz de alguém para ti ser um influenciador? Para mim, ser influenciador já é natural, já há uma coisa natural, uma coisa que já vem desde nós, a comunicação e tudo isso, a maneira como nós nos expressamos, acaba por já vir dentro de nós. Claro, qualquer pessoa pode ser, mas há pessoas que já têm aquele bichinho, aquela coisa de querer falar com pessoas e não sei o quê. Eu acho que é isso que faz um influenciador, ser natural, ser o mais eu possível, que é como eu sou nos meus vídeos. Eu não me esforço para ser outra pessoa que não eu. Eu acho que é isso.
Inês? Eu acho que acima de tudo tem a ver com o alcance, o poder de alcance e o poder de engagement, ou seja, as pessoas conseguirem ter uma grande massa crítica, mas também, no fundo, serem capazes de criar e gerar o discurso e impactar, no fundo, essas... Não basta ter seguidores, audiência. tem que se perceber que há uma relação, e essa relação, o engagement, que as pessoas existe, interagem sem com aquela rede, ou com aquele blogger ou youtuber, o que seja. Exatamente. Ricardo, Para mim, o influenciador é uma pessoa que repetidamente consegue despertar emoções nas outras pessoas. perguntas. Para o antes, espera. Temos aqui já 2 convidados, vamos começar pelo mais ilustre. O diretor-geral de programas da TVI vai ter que esperar. Opa, porquê que tu dizes want e não want? Peço desculpa. Ao want. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta um tanto quanto egoísta. Eu trabalho na TVI e nós vemos o mundo digital com uma mistura de perplexidade, fascínio e medo. Portanto, eu queria perguntar, sobretudo para o Want. Falei correto? Want? Para o Want. E para o Ricardo. Ou seja, primeiro, como é que vocês veem esses mastodontes que são os canais generalistas, como a TVI, ou a SIC, ou a RTP, e se vocês, ainda hoje, na atividade que vocês desempenham no dia a dia, param para ver os programas desses canais? Força. Eu acho que as televisões são provavelmente um meio de comunicação que vai sentir mais o peso do crescimento do digital. E tem que haver, da parte das televisões, sobretudo as generalistas, uma capacidade de reinvenção muito grande e de entender que, com a força que as marcas já têm, tem que ser o motor de mudança. Um exemplo muito bom, o grupo Global, não é? Que tem produtos em papel historicamente muito fortes e que nós olhamos para os números de vendas hoje da Global e que são miseráveis, tal como em quase todos os outros grupos, estou a falar nomeadamente do DN e do JN, não é? Tem números muito maus. A capacidade que a Global teve para se reinventar em termos digitais e fazer desses meios tradicionalmente ligados ao papel meios fortíssimos, sobretudo nas redes sociais, tem muita força nas redes sociais, é um bom exemplo. Ou seja, não nos vamos limitar ao nosso modelo de comunicação, nomeadamente no caso das televisões, porque quando eu olho para o futuro das televisões, daquilo que vejo, eu vejo que a televisão, enquanto objeto físico, vai continuar a ser importante nas nossas vidas. O modo como nós consumimos televisão é que vai ser diferente. E porquê as televisões não aproveitarem, as marcas, a TVI ou a SIC ou a RTP, não aproveitarem a força que já têm enquanto marca e não criarem produtos nativos digitais completamente diferentes? É um bocadinho aquilo que já se está a fazer e que se está a pensar com a RTP Play ou com a TVI Play. E é entender as tendências de consumo das pessoas e tentar criar conteúdos em plataformas absolutamente diferentes. A TVI, lá está, pode ter a TVI, uma TVI pode nascer como uma aplicação diferente da TVI, com conteúdos diferentes da TVI, que é produzido na mesma na casa-mãe da TVI. Portanto, eu acho que é um bocadinho esse percurso que tem que ser feito, sempre com um foco muito grande no utilizador e nos hábitos do consumidor. O que é que as pessoas estão a fazer? E é muito o trabalho que eu faço também em casa, que é observar as pessoas. É observar os hábitos, não é? Eu faço isso muito nos transportes públicos, não é? Ver o que é que as pessoas estão a fazer, o que é que elas andam a ver no telemóvel, não é? Eu dou por mim a espreitar, não é? Ver o que é que a pessoa está a ver no telemóvel, não é? Porque gosto disso, gosto de saber, estão a fazer o quê? Neste momento, lá está, eu ando no metro, não é? Hoje já ninguém lê livros, não é? Está tudo no telemóvel e as pessoas estão, sobretudo, nos chats. As pessoas estão nos chats, estão no Messenger e estão no WhatsApp. Portanto, se calhar, o Messenger e o WhatsApp têm que ser plataformas de comunicação onde as marcas têm que estar com muita força. Têm que encontrar uma forma de chegar lá e não é com a forma institucional, não é com os chatbots, se calhar que vamos lá. Não é? Portanto, como é que podemos fazer isso? É essa discussão que o digital, neste momento, eu acho graça àquela expressão do digital é o futuro, não é? O digital era o presente em 2010, não é? Portanto, não é nada ao futuro, é mais do que o presente. Nós já estamos na fase de reinventar o digital e estarmos constantemente a reinventar. Portanto, e as televisões, que são monstros, não é?
têm que passar por esse processo de perceber como é que nós conseguimos oferecer os nossos conteúdos e adaptar os nossos conteúdos aos novos hábitos das pessoas, não é? Se calhar criar reality shows só para telemóvel, não é? Portanto, é um bocadinho por aí. Eu acho que é arriscar. As televisões ainda, apesar de terem perdido uma fatia comercial importante, ainda têm capacidade financeira para arriscar qualquer coisa, não é? E acho que é isso, é tentar, porque muitas vezes vai-se lá por tentativa e erro. Vamos ver se isto funciona e se funcionar somos pioneiros, somos os maiores, conseguimos fazer isto e quando os outros estiverem a copiar-nos, nós já estamos a pensar no que é que vamos fazer a seguir. É exatamente isso. Mas também acho que o segredo é a adaptação, não é? Passa pela adaptação. Por exemplo, se o YouTube é uma plataforma, por exemplo, no meu caso, que é uma plataforma enorme, eu acho que adaptar, por exemplo, a televisão também para o YouTube é um dos melhores passos. E respondendo à segunda questão, que acho que foi se a televisão ainda está presente na minha vida, não. Não está. É só mesmo a internet e Netflix. Sim, mas eu acho que a questão é mesmo essa, é perguntar porquê. Porquê é que não está, não é? O que é que nós estamos a fazer de errado para esta geração não estar a consumir televisão, não é? E qualquer coisa tem que estar a ser feita de errado para não estarmos a consumir para esta geração, não é? Da mesma forma que a minha geração não consome muito YouTube, não é? E os números, o Ant terá acesso às métricas dele, seguramente sabes fazer ali o target das pessoas que atinge, não é? E seguramente, eu diria que traz uma porcentagem residual acima dos 30 anos, não é? É pouca gente, porque a minha geração não se habituou a ver YouTube, habituou-se a ver televisão. Mas mesmo eu, não é? Eu vejo as notícias e vejo futebol. Pronto, são as coisas que eu vejo, que é aquela, lá está, são indireta. As notícias normalmente é porque estou a tomar um pequeno almoço, ou estou a comer, ou qualquer coisa, tenho a televisão ligada e estou a ver aquilo. Mas de resto, lá está, eu habituei-me a consumir produtos digitais na plataforma física que tenho lá em casa chamada televisão, não é? Pronto, é um bocado isso. Posso só acrescentar Claro, força. algo a esta conversa? É óbvio que o digital tem vindo, agora falando novamente de marcas e investimentos das marcas, em que o panorama não é exatamente o mesmo, porque efetivamente nós temos uma população bastante envelhecida, em que ainda é consumida muita televisão. Se estivermos a falar para os targets mais jovens, claramente só podemos falar em digital. Mas relativamente, se olharmos para a população toda, continua a haver ainda muito consumo de televisão e os investimentos, quando divididos pelos vários meios, é óbvio que o digital cresce e neste momento representa cerca de 19%, mas a televisão continua a representar 53% do investimento. E falando agora mais uma vez em nome das marcas, nós sentimos claramente que as marcas apostam no digital e onde muitas vezes acabam por ir buscar investimento é a televisão e estão a passá-lo para o digital, mas continua a haver em Portugal, pelo menos em Portugal, um enorme peso na televisão. Indiscutível o crescimento do digital, mas só para recentrar um bocadinho o tema, porque a televisão continua a ser extremamente importante também. Perceber esse paralelo que é, se hoje em dia o investimento em televisão é de 53%, quanto é que era há 3 anos? Não é? Se calhar era 75%, não é? Portanto, a linha tem vindo a cair de investimento em televisão. Tem vindo a cair eternamente. E o digital a subir brutalmente, não é? E o papel, por exemplo, eu acho que é o mais óbvio, que é, nós olhamos para o investimento que ainda é feito em papel versus o retorno que esse investimento tem, e é uma coisa que eu questiono mesmo, como é que há marcas que continuam a investir em produtos em papel que não sejam produtos premium, não é? Uma coisa é tu investires numa revista, se houvesse uma Monocle portuguesa, não é? Eu se calhar entendia um investimento ali. Agora, em jornais diários, e contra mim falo porque sou uma pessoa muito ligada ao papel e gosto muito do papel, tenho uma ternura especial para o papel, trabalhei 15 anos em plataformas de papel, mas pondo-me do outro lado, não é? Pondo-me do lado, sobretudo, de quem está a ler, não é? Em que nós não temos métricas, a única métrica que temos para saber é o número de exemplares vendidos. Sei lá se as pessoas leram o meu anúncio ou não, não é? Não consigo medir isso. Portanto, eu sentia-me desconfortável no papel do anunciante a investir num produto que não me dá métricas, em que a única métrica que me dá é uma coisa assim generalizada. Deixa-me só dizer uma coisa, Sandra, para nós. Terminar, só, depois tenho aqui um pedido especial em nome da APDC. Desculpa. Ok. Última intervenção, por favor, porque temos um Sim, só para dizer que para nós, nas celebridades, é muito bom podermos fazer, que da campanha faça parte a televisão, porque ainda há uma credibilidade associada que para nós é importante e valorizamos muito, sim, a televisão. É óbvio que sai daqui, pelo menos, já uma decisão, é que o Ant e o Ricardo vão se juntar para propor à TV um reality show para o TV Player. Claro que terá ali a colaboração do mais pequeno, portanto esperamos essa proposta nos próximos dias, para ver se ainda entra para o orçamento do próximo ano. E tenho aqui um pedido muito simpático da APDC, se concordarem todos, em nos rodarmos e tirarmos uma selfie com este público espetacular que esteve aqui connosco. Claro. Pode ser? Claro.